Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite aos desencarnados e aos encarnados presentes. Quero saudar aqui os mentores dessa casa, os dirigentes dessa egrégora espiritual, saudar também aqui os membros dessa diretoria dessa casa, os membros encarnados, e agradecer o convite, né? O que me foi muito honrada. Aí foi a Mary, né? A Mari que indicou ele, né? Sim. Minha amiga querida. E um tema que eu sugeri é libertação, que é sobre... Nós podemos falar de libertação de uma forma geral, mas eu queria falar hoje especificamente sobre esse livro do Chico, que ele psicografou em 1949, que chama Libertação, um livro muito conhecido de André Luiz, psicografado pelo Chico, e que conta uma história de um espírito chamado Gregório, que foi o imperador das trevas. Na verdade, Gregório, que foi o Papa Gregório, de 300 anos depois de Cristo. O famoso Papa Gregório, que foi um Papa muito cruel, né? Ele foi um dos criadores da Inquisição, e ao desencarnar ele manteve-se na mesma linha em que ele estava encarnado, que era uma linha anti-Cristo, uma linha em que ele acreditava em que matando as pessoas como foi na Inquisição, que ele acreditava que torturando e tudo aquilo que ele sabe sobre a Inquisição católica, ele estaria purificando aquelas almas, e que ele era superior, o espírito dele era superior a todos os outros. E é nessa crença que ele tinha sobre si mesmo que ele desencarna e vive 700 anos em zonas umbralinas e comanda uma região gigante. É o famoso imperador das trevas. E esse livro, ele ocorre da seguinte maneira: André Luiz vai fazer uma jornada, ele é a convite de Gubbio. Gubbio era um espírito, um mentor de André Luiz, que ele convida Elias e André Luiz para fazer uma jornada de uma obsessão sobre uma mulher encarnada chamada Margarida. Essa mulher é uma mulher de um juiz e ela está sofrendo, ela está adoecida, tem uma obsessão que a deixou doente e nenhum médico consegue tratá-la, ninguém consegue tratar, e ela está doente gravemente. E o espírito Matilde, que é um espírito muito mais iluminado e mais evoluído ainda que Gubbio, ela pede a Gubbio, então, que promova essa defesa de Margarida, porque Margarida foi filha dela numa vida. E Gregório manda obsediar Margarida, porque Margarida também foi contemporânea dele numa vida terrena, de uma mulher que ele foi apaixonado e que ela o traiu e ele nunca a perdoou. E ele sempre quis fazer essa vingança, promover essa vingança contra Margarida. Então o livro, eu não vou dar o spoiler de tudo, mas isso é mais ou menos a história, e a história vai se desenrolando. Mas qual seria a minha mensagem hoje aqui, quando nós falamos em libertação? Nós hoje vivemos um mundo presos à matéria. Nossos espíritos estão aqui presos à matéria. Nesse momento nós estamos aqui encarnados, vivenciando cada um de nós uma experiência, cada um num caminho, cada um para sofrer os ajustes necessários à evolução. E o nosso objetivo aqui é o quê? É evoluir o nosso espírito. Só que ao chegar aqui a gente promete tanto ao reencarnar, e chegamos aqui, além de recebermos a bênção do esquecimento, que é uma bênção, nós esquecemos do espírito e acabamos vivendo somente para a matéria. Para o dinheiro, para o ter, poder, para as ilusões da vida terrena, da vida material. E esquecemos de trabalhar o nosso espírito, esquecemos de olhar para dentro de nós,
Esquecemos de professar o autoconhecimento para saber quem nós somos e o que nós precisamos melhorar para avançar na nossa escala evolutiva. Então nós estamos presos nessa matéria, presos a vícios físicos e vícios morais. Vivemos agora uma transição planetária, um momento muito especial, e nós estamos sentindo isso no nosso dia a dia, com tantas coisas que acontecem que nós nunca achamos que iríamos passar. Coisas, não é somente os efeitos climáticos, não é somente as tragédias climáticas, mas há uma tragédia muito maior acontecendo e silenciosa, que é a tragédia da alma. Essa que ninguém vê, só sente. Temos realmente, nós não cuidamos do nosso planeta, ecologicamente dizendo, e estamos aí colhendo os frutos daquilo que nós fizemos com o nosso planeta. Abusamos, né? Não cuidamos dele, desmatamos, fomos destruindo a natureza, escravizamos os animais, né? Inclusive a gente come os bichinhos mortos, né? Aqui não é preconceito não, gente, eu ainda como carne também, muito pouco. Eu estou saindo da carne vermelha, eu já saí, agora falta sair das outras carnes, mas a gente foi criado, né, dentro dessa alimentação da carne, do churrasco, né? Convida um amigo para quê? Para o churrasco. Convida um amigo para quê? Para a cervejinha. A gente não convida um amigo para tomar um chá, para conversar, ou para comer uma salada, uma fruta. A gente convida para o churrasco, né? Festa de final de ano, o trabalho é o churrasco. E isso, gente, não estou aqui, pelo amor de Deus, né? Que sou eu fazendo uma crítica, né? Como diz o Haroldo, dando uma de intelectualmente, a supremacia intelectual, né? A aristocracia, aquelas pessoas que quando começam a parar de fumar, parar de beber, parar de comer carne, elas param com tudo isso e aí olham para, né? Olham para a gente e dizem assim, não, eu não fumo, eu não bebo, eu não como carne, mas em compensação está falando mal dos outros, né? Então quer dizer, o importante é o que sai da boca do homem, né? Como dizia o Chico, não é o que entra. Então é óbvio, o Chico inclusive desencarnou comendo carne, né? Um homem daquele que era um santo, para mim Chico foi um santo que esteve aqui, né? Então a gente, por isso que nós não somos ninguém para julgar, ninguém para avaliar, ninguém. Nós temos que cuidar da gente, porque a nossa conta somos nós que vamos pagar. A minha conta não é a senhora, nem o senhor, nem ninguém. A sua conta também não vou pagar, né? Então nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas com o nosso eu divino, com o nosso eu superior, com Deus. E não é um senhor de barba branca, de cajado e túnica branca, que vai estar num púlpito, e ao desencarnarmos nós vamos chegar lá e ele vai dizer, tu vai para cá, tu vai para lá. Não. Nós hoje eu conversava agora à tarde com uma senhora também espírita, a minha mãezinha de 90 anos está bem doentinha. Eu tenho passado momentos bem difíceis com ela, me preparando, que eu sei que 90 anos, cheio de problemas de saúde, né? Ela também já está nessa preparação, eu percebo, até por ser espírito, a gente percebe, né, os sinais, e é triste, gente, né? É uma coisa que hoje eu estava meio tristinha por causa disso. E conversando com essa senhora, ela disse assim, porque a preocupação da minha mãe é a seguinte, ela sempre diz, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de saber para onde que eu vou. Eu não sei para onde eu vou. E aí a gente sempre fala para ela, eu sempre digo para ela, e nós sabemos disso, nós vamos para onde as nossas crenças vão nos levar, para onde a nossa vibração. Quando é que a gente está vibrando aqui? Não vai ser diferente, não vai mudar, né? Nós não vamos ser santos nem demônios ao desencarnar, nós seríamos os mesmos. Então ninguém vai ser endemonizado, ninguém vai ser endeusado,
né? Também não vai ter um anjo cheio de luz, você é espírita, então vem para cá, né? Não é não, gente, não vamos nos iludir, né? Olha o André Luiz, tudo bem, o André Luiz não tinha espiritualidade nenhuma, não tinha fé em Deus, era ateu, era um homem orgulhoso, ele tinha um monte de defeitos, né? Mas era médico, né? Ele professava a sua mediunidade através da medicina. E vocês viram que ele ficou 8 anos já no umbral. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o nosso comportamento, para que a gente, ao menos, né, vá para o pronto-socorrozinho, fique lá, depois acorde, vem alguém legal esperar a gente, né? Não vi um inimigo, né? Estou só te esperando para tu sair daí que eu quero te pegar, né? Então a gente tem que torcer para que os bons estejam nos esperando, né? Mas isso vai depender da gente. Tem uma história que o Chico conta, lá em Pedro Leopoldo, lá no primeiro centro dele. Inclusive o meu centro espírita chama Irmãos do Arco-Íris por causa dessa história. Eu tive câncer em 2021 de mama e eu tive algumas visões. Eu fui trabalhadora da CERT por quase 30 anos, médium, trabalhadora, né? Sou palestrante há 13 anos e fui coordenadora mediúnica de desobsessão, de estudos, enfim. Passei por um monte de coisa aí no espiritismo. Eu tenho 42 anos de mediunidade, sou velhinha já. Então, mas isso não quer dizer nada, né? 42 anos e não sei nada, né? Mas, enfim, a gente viu muita coisa durante esse período. Então, eu quando tive essa dor, quando eu passei pelo CA, eu tive uma intuição muito forte e foi muito claro para mim que eu tinha que ter agora um espaço que eu ordenasse, que eu abrisse lá na minha garagem. Minha garagem, né? Todas as quartas-feiras passo palestra, por enquanto é pequenininho, né? Mas com muito amor lá para atender as pessoas, acolher, né? E amparar. E acabei saindo da casa que eu fiquei 30 anos, né? Depois da pandemia, eu não voltei mais para lá, né? Pandemia parando, né? Mas enfim, essa história do Chico, o Chico lá em Pedro Leopoldo, no primeiro centro espírita dele, ele começou a ver que no primeiro 6 meses não vinha ninguém para o centro. Não tinha ninguém. E aí ele começou a falar para o Emmanuel, eu acho que tem alguma coisa errada, será que é para eu abrir mesmo esse centro espírita? Porque não vê ninguém aqui. E assim ele começou a falar. E aí um belo dia o Emmanuel assim, tu te enganas que não vê ninguém. Eu vou te mostrar. Emmanuel abriu a visão do Chico. Isso quando ele abre a visão do Chico. O Chico vê 5.000 espíritos. Uma plateia gigante, aí aquele centrinho dele desse tamanho ficou gigante, a egrégora era muito maior, né? Muito maior. E nisso ele viu aqueles espíritos. Aí Emmanuel falou, esses espíritos, isso foi em 1938, esses espíritos estão aqui aprendendo a doutrina espírita contigo, porque ele ficava lendo o livro dos espíritos e o evangelho, né? Numa mesa, e tinha umas cadeirinhas assim para algumas pessoas da assistência. E ele disse, eles estão aqui estudando contigo, porque eles vão reencarnar, né? Vão reencarnar e vão trabalhar na doutrina. Então eles estão aprendendo contigo em espírito para poder reencarnar e trabalhar. E aí veio para mim, olha, é esse o nome, é essa a egrégora dos Irmãos do Arco-Íris. Por quê? Porque quando o Chico viu aqueles 5.000 espíritos, tinha uma aura muito colorida de arco-íris. A aura daqueles espíritos era toda em arco-íris. Deve ter sido uma visão linda, né? Então, voltando para nós aqui, o Chico, nessas sessões lá que ele promovia no centro espírita, olha, esqueci o nome do centro espírita dele lá, que era em Pedro Leopoldo, porque depois ele se muda para Uberaba. Ele, certa feita, ele incorporou, né, fez uma psicofonia, que é a palavra mais correta, de um espírito sofredor, Chico. Esse espírito conta que ao acordar, depois do desencarne, ele se viu dentro do túmulo. Mas ele não sabia nem que aquilo era um túmulo, ele viu que estava preso em algum lugar. E começou a gritar, e nisso tiraram ele dali. Ele viu que ele estava num cemitério. Ele disse, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E aí ele estava morrendo de sede. Quando ele olha dentro daquele terreno do cemitério, tem uma torneira, ele abre a torneira para tomar água. Quando ele
abre a torneira, não sai água, sai ouro líquido. Ele não consegue tomar aquilo. Ele sai dali, vê um ônibus, manda parar para ir para casa, o ônibus não para. Só quando alguém encarnado manda parar e que o ônibus para, ele entra no ônibus, vai para casa. Toca, bate na porta, ninguém atende. Até que alguém chega, ele consegue entrar. Fala com a mulher não responde, fala com o filho, ninguém responde, ele está completamente desesperado. Foi para o banheiro, porque ele continuava com sede, abre a torneira, sai a mesma coisa, sai ouro líquido. Ele toca na mulher para conversar, dorme na mesma cama que a mulher, e diz, amanhã eu vou acordar, isso tudo vai passar em um pesadelo. Só que ele acorda e nada passa. Ele continua invisível para as pessoas. Ele resolve então ir para uma igreja, que ele lembrou que ele ajudava muito aquela igreja, vou lá falar com o padre. Chega lá, o padre não responde para ele, não fala com ele. Ele olha para a imagem de Jesus, quando ele vê a imagem de Jesus ao longo do crucificado, ele vê um monte de moedas grudadas no Cristo. E quando ele abre a Bíblia para ler alguma coisa, ele vê diversos cheques colados ali, e notas de dinheiro. Ele entrou em pânico, começou a entrar no desespero e resolve. Eu estou resumindo para vocês, a história é maior, tem mais detalhes. Ele resolve, lembra de um amigo dele que era espírita, ele pensou, ele vai me dizer alguma coisa. E esse amigo dele, que era espírita, era membro do grupo do Chico. Aí é onde ele chega na casa desse amigo dele e vai para o centro espírita do Chico com um amigo e lá ele conta essa história. Resumo, ele era um agiota, né? Um agiota, um grande agiota, com muito dinheiro, muito patrimônio. E ele só acreditava no poder do dinheiro. Ele ia na igreja, dava dinheiro para o padre só para pagar os pecados que ele achava que tinha, mas ele nem acreditava. Essa palavra pecado também é uma palavra equivocada, mas ele fala isso, né? Que ele só ia lá para... Mas ele não tinha fé em Deus, ele não tinha fé em nada a não ser no dinheiro. Ele só acreditava no dinheiro. Pois bem, o que acontece? Ele em espírito começa a ter uma vida como se estivesse na matéria, porque ele não consegue entender que ele está fora do corpo, né? Que a vida é muito mais do que isso. Enfim, então esse é um exemplo de a gente vai, né, conforme as nossas crenças, conforme aquilo que a gente acredita e conforme a gente vibra. Muito bem, e por isso que nós hoje estamos falando sobre libertação. Nós precisamos nos libertar dessas amarras materiais. Porque nós estamos aqui para cuidar do nosso espírito. Nós viemos aqui e estamos ocupando esse corpo físico. Isso aqui é um veículo. Estamos ocupando esse veículo para aqui estarmos e vivenciarmos experiências necessárias ao nosso adiantamento moral. É esse o nosso objetivo. É claro, a gente está aqui na vida material, a gente tem que trabalhar, a gente tem que... Isso tudo está tudo certo. Não estou aqui nem fazendo, né, uma crítica a cada um, tem que ter o seu conforto, a sua casa, enfim. Nós precisamos, porque a gente está aqui. Né? A gente tem um corpo, nós precisamos alimentar esse corpo, tratar esse corpo, né? Mas nós não somos somente corpo físico. Nós não somos somente aquilo que a gente come, a roupa que nós vestimos, o poder, o status. Nós somos muito mais do que isso. Porque hoje nós estamos aqui, às vezes nascemos numa família muito pobre, mas muito, com uma deficiência de recursos financeiros muito grande. Tem um caso que o Chico também conta, de um grande industrial, que ele um dia chega lá pedindo socorro por conta da filha, porque a filha tinha acesso, a filha incorporava, enfim, ele não entendia, eles achavam que era um acesso de loucura, né? Porque não entendiam que aquilo ali era uma obsessão que a filha estava sofrendo. E aí levaram lá para o centro do Chico, o Chico foi ver, foram atender. O espírito que estava obsediando nada mais era que o antigo funcionário da empresa do pai dela, que tinha sofrido um acidente e não recebeu a indenização. Ele ficou inválido, depois morreu, e a família ficou desamparada. E ele pedia em espírito ao patrão, ele ainda vivo pediu ajuda,
para ajudar a família e eles nunca ajudaram, nunca indenizaram. E o que aconteceu? Ele, em espírito, vinha importunar, né? Vinha se vingar na filha do patrão, que não tomou as providências que deveria ter tomado num acidente com aquele funcionário. O que aconteceu? Passou um tempo. Um dia a filha melhora, ela é tratada, ele é afastado do espírito, é conversado com ele, é dialogado com ele. E certo dia chega esse empresário, chega lá muito feliz: você era avô, minha filha está grávida. E aí, depois ele chega lá e vai mostrar para o Chico o bebê. Quando o Chico olha para o bebê, adivinha quem era o bebê? O funcionário, que ia herdar tudo dele. Ia herdar tudo dele, ia ser o único neto. Ao desencarnar, tudo ia ser do neto. Então é assim, gente. Chico também conta uma história que eu lembrei agora, que é interessante, tem a ver com o que eu estou dizendo, que ele tinha um amigo que trabalhava lá com ele, lá no grupo dele, e um dia ele era contador, tinha um escritório de contabilidade, e certo dia ele chegou lá: Chico, tu não sabe o que aconteceu comigo? Roubaram meu escritório, quebraram tudo, levaram tudo, roubaram o cofre, mas tu não tens ideia, levaram tudo que eu tinha lá dentro, Chico. Aí o Chico disse: ô meu filho, que maravilha. Deve ter ficado assim, né? Que maravilha, nada como devolver. Então às vezes a gente não sabe, né? Mas às vezes a gente é achacado, é roubado, e às vezes a gente está devolvendo aquilo que a gente surrupiou. Então, claro, né, gente? Um erro não justifica o outro, né? Não é para isso que estamos aqui, para nos vingarmos, né? Mas infelizmente, né, nós, como somos seres ainda muito atrasados, estamos aqui porque somos imperfeitos, né? Nós precisamos, nós sentimos aquele sentimento ruim dentro de nós com aquela pessoa e ainda não conseguimos domar esse sentimento, né? Então nós precisamos nos libertar de todo. Hoje aqui, por exemplo, eu gostaria de deixar aqui então um dever de casa, como diz o meu amigo, que nós cheguemos em casa e pensemos com quem a gente tem problema para resolver, com quem a gente está. De vez em quando tem aquele pensamento assim: mas olha só o que aquela pessoa fez para ti, tu vai deixar assim, tu não vai fazer nada, tu tens que falar isso, tens que fazer aquilo. Que a gente pense sobre isso, porque nós precisamos perdoar. E perdoar, às vezes, não há, porque tem pessoas que dizem assim: eu não vou, porque se eu chegar lá, a pessoa é capaz de nem olhar para mim, nem olhar para minha cara, não vai nem me ouvir, porque nós não conversamos, nós não falamos, como é que eu vou pedir perdão? Não tem como. Pode ser que não haja esse encontro físico, mas perdoar dentro do coração. Porque aí quando vir aquele sentimento, aquele pensamento ruim dentro de nós, a provocar aquela coisa ruim novamente, você já deve ter sentido isso. De ter acontecido alguma coisa, a gente esquece, Deus, já esqueci, mas daqui a pouco aquilo volta, porque não está resolvido. A gente precisa resolver isso. A gente precisa se libertar do mal que ainda existe dentro de nós. Que, como dizia o nosso querido e amado Chico, hoje estou falando muito dele, mas sempre falo, né? O único mal a temer é aquele que ainda está dentro de nós. Então nós precisamos nos limpar, né? Nós precisamos, antes que isso vá para o corpo físico e nos deixe doentes. Então, que nós nos libertemos das algemas, das paixões, das algemas do ódio, da raiva, da mágoa, da vingança. Que nós pensemos em quem a gente precisa pedir perdão. Agora, se a pessoa não perdoar, daí é um problema dela, né? Não é meu. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pedir perdão. Se essa pessoa vai me perdoar, tá vendo, gente?
é muito importante que nós nos libertemos, né? Jesus nos disse: reconcilia-te ainda que é tempo. Reconcilia-te com o teu adversário, ainda que é tempo. Porque o que acontece? A gente não faz isso por orgulho. E aí, um deles morre e vira obsessor do outro. Aí as mesas de obsessor estão assim, lotadas de vingadores. Eu vim aqui porque ele me roubou. Esse aí não é esse bonzinho, não, ele não é assim, me roubou. Ficou com a minha fazenda. Matou meu filho, e assim vai, né, gente? Para nós terminar aqui, falando sobre essas algemas, porque o amor nos une, mas o ódio também une. Nesse livro, Gregório traz para perto de si todos aqueles que odeiam como ele. Cada espírito sofredor que se sentiu ultrajado vinha para a quadrilha do Gregório. Ele ia lá, cadastrava todo mundo nas suas fileiras, aumentando cada vez mais o seu exército. Venha para mim, a só está com raiva dele? Venha para mim, que eu vou lhe ajudar. E assim ele promovia a vingança daquele espírito para dar prazer a ele. E ele vinha para ser o quê? Escravo dele. Mas esse livro é lindo, porque Matilde, que foi mãe de Gregório também, através do amor, ela consegue salvar seu filho. Essa última história, André Luiz nos conta que tinha duas famílias vizinhas, fazendas, e em determinado dia, dois jovens de uma fazenda foi lá, olhou para a cerca que marcava a fronteira e disse: não é aqui. Eles invadiram, vamos falar aqui em 100 metros, que para a fazenda isso é pouco. Invadiu 100 metros aqui. Isso aqui não é aqui. Foi lá e botou a cerca para lá. O pessoal da outra fazenda, não. Foi lá, empurrou de novo. Até que naquele empurra, um dia um pegou a arma e matou o outro. E aí o outro irmão, por vingança, mata o irmão do outro. Sobem dois. Chegaram em cima, o pessoal chega e vão começar com tudo. Vou parar com isso. Vocês não têm que fazer isso. Não, eles se perdoaram, se abraçaram, reencarnaram em famílias opostas. Né? Aquele daquela família foi para outra e aquele da outra família que matou foi para outra. Né? Determinado dia, aqueles nenéns que nasceram lá, fizeram 18 anos, 20 anos, foram lá na cerca, nossa, a cerca está errada. Foram lá, mudaram a cerca. O outro pessoal da outra fazenda foi lá, não, mas é aqui. Foram lá de novo e papapá, mataram, subiram de novo. Mas será possível? Vocês não? E assim eles ficaram. Perceba como é importante a gente se perdoar e se libertar, porque isso nunca vai acabar. Não acaba. Não acaba. Né? E aí eu vou terminar minha fala aqui, acho que está deu no meu tempo. Uma passagem muito linda de Jesus em Madalena. Jesus, vocês sabem, ele após a sua crucificação, ele fica como chamaria? Ele fica enterrado ali, né? Fica naquela rocha lá dentro, que era o costume judaico, né? Tem aquela pedra. E quem vai lá para ver Jesus é Madalena. É a primeira que vê Jesus ressuscitado. A gente sabe que não é essa a palavra correta, né? Jesus materializado. Mas a Igreja Católica usa a ressuscitação. A gente sabe que Jesus se materializou para Madalena. Então, tem uma passagem do livro do Humberto de Campos, que chama Amor e Perdão. Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto.
Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. Ao desfazer-se em pranto, ela arguía: Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo. Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria e ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e eu ainda não fui ao Pai, revestindo de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos esplendores. Desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Boa noite. Muito obrigada. Deus abençoe.